Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Queria agradecer mais uma vez toda a participação de vocês no último jogo, no último pós-jogo de Guarani versus Vitória, Guarani 1, Vitória 1. Foi enorme a participação, foi muito legal a participação, inclusive de pessoas torcedoras do Vitória, enfim. Eu fui surpreendido, inclusive, com gente que nos acompanhou desde o ano passado em relação a jogo contra o Náutico e tudo mais. É impressionante a adesão e a participação de todo mundo. Muito obrigado, continue seguindo a gente. E hoje nós vamos fazer o pré-jogo de Operário e Guarani, o programa de número 76. É isso aí, hoje nós vamos fazer o número 76. O programa número 76 já é um bom trecho, quase 9 meses aí, em que a gente está junto conversando, 8 meses, e a gente já tem uma evolução enorme, né, nesse período. E é com essa empolgação que a gente tem e que a gente estava muito empolgado no último jogo, vislumbrando a vitória sobre o time do Vitória, a possibilidade de vitória, né? É que a gente vai fazer mais esse pré-jogo. Hoje tem bastante coisa interessante para a gente repercutir. Primeira coisa, a chegada e a apresentação oficial do tão esperado centroavante Lucão do Break. Muito bom, cara. Eu estou muito contente de que a gente tenha finalmente contratado um centroavante de ofício, né? E assim como ele, que disse que está muito empolgado e assim, ansioso para estrear, nós também estamos muito ansiosos, Lucão, com a tua estreia. Queria desejar para você muito boa sorte, cara, que você tenha efetivamente a melhor parte da tua carreira aqui no Guarani mesmo, de verdade. Enquanto nós vamos estar apoiando você sempre enquanto houver não só o desempenho, mas a entrega sua e dos teus colegas, no sentido de conseguir devolver para o Guarani alguma coisa que a gente busca já há algum tempo. Falando nisso, então hoje nós vamos repercutir primeiro, além das boas-vindas para o nosso novo centroavante, a boa sorte para a nossa equipe que vai fazer a segunda rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas nós vamos falar primeiro da primeira rodada completa, dar algumas opiniões sobre a primeira rodada completa nossa e dos nossos adversários. Vamos falar um pouquinho da avaliação do nosso elenco. Depois nós vamos falar do nosso adversário, do time, o que sabemos, né, sobre o Operário lá de Ponta Grossa e a sugestão de escalação para o nosso time. Então tem muita coisa para a gente repercutir. Não vamos perder tempo, né? Vamos começar falando da primeira rodada da Série B. E foi uma rodada, gente, de muita surpresa. Começou com a gente. Então o Guarani tinha expectativa de, com o discurso e com a promessa da nossa diretoria de que brigamos pelo acesso, a gente não podia esperar uma outra estreia que não uma estreia com vitória, sobre o Vitória, na nossa casa. Por quê? Porque tínhamos essa confiança de que poderíamos, ou expectativa de que poderíamos jogar um futebol um pouco melhor do que jogamos na reta final do Campeonato Paulista. Estávamos enfrentando um Vitória, uma situação muito em crise e tudo mais, e um time, até uma pessoa me mandou um comentário que o Sub-23 do Vitória não era bobo, e ninguém está dizendo que era, mas era um time jovem, um time que tinha bastantes desfalques, muito aquém do que eles esperavam, mas era muito de empolgação nossa, muito de empolgação nossa. O resultado não foi bom, o resultado de fato foi ruim se confrontado com o esperado. O empate em casa na primeira rodada não era o que a gente queria e não era o que a gente esperava. A gente esperava uma vitória que não veio. E a gente já comentou isso muito no pós-jogo, né? O Vitória acabou marcando até melhor que nós no início, tomamos um gol muito bobo, com uma aceitação do nosso goleiro em relação ao chute que foi dado, os volantes que não nos protegeram, e aos 29 minutos empatamos com um bom gol, um belo gol do nosso lateral esquerdo Bidu, e foi quase só isso.
tivemos uma chance aos 40 do segundo tempo, claríssima, com o Regis, que não aproveitou e acabamos fechando em 1-1. Bom, do Guarani foi isso. Mas e os outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B? E o que podemos esperar? Né? Brasil de Pelotas e Londrina, 0-0. Sinceramente, eu não acompanhei e não consigo dar opinião sobre isso. Náutico e CSA. Náutico vence 1-0 em casa. E o Náutico tem uma razoável equipe. Na zaga tem um menino que é o Camutanga, que é um bom zagueiro, o Giancarlo, um bom meia, e na frente o Chiesa, centroavante. Ganharam de 1-0. O CSA, que parece que tinha alguns desfalques, não estava exatamente com o seu time esperado, vamos dizer, lá em Recife, mas acabou perdendo. Vila Nova, do Arthur Rezende, contra um dos favoritos, ou ditos grandes, o Botafogo, 1-1, né? Um jogo horroroso de assistir, para aquilo salteado que eu assisti. Então, o Botafogo sim decepcionou aqueles que achavam que o Botafogo é um dos favoritos, né? Mas ainda está muito longe de ser um time que tenha acertado a sua escalação. Vasco 0, Operário 2. O nosso próximo adversário, Operário, foi no Rio de Janeiro e surpreendeu o Vasco, outro que muita gente achava que era favorito. Um jogo horrível, mas que o Operário foi muito bem postado e eficiente. Nós vamos falar daqui a pouquinho, centroavante super experiente, Ricardo Bueno, conhecido da gente, mas que teve muita calma na hora da definição, venceram um belo resultado 2-0. CRB de Alan Al contra o Remo que retornou agora, jogando em casa, tomou 2-0 do Remo logo no começo do jogo e depois conseguiu empatar nos últimos instantes. Primeiro resultado de empate em casa, né, Al? Bom, vamos ver como é que vai ser com a gente lá, quando a gente jogar ou aqui ou lá. Confiança 3, Cruzeiro 1. Mais um favorito aí, dito grandes investimentos, dizendo que vai voltar esse ano, que o nosso amigo Felipe Conceição tomou uma chapuletada do Confiança, que estava totalmente desacreditado, não classificou nem para a última fase do Campeonato Sergipano. Tá certo, parece que houveram alguns desastres, algumas expulsões inesperadas, um jogo bem atípico que aconteceu lá, mais 3-1 para o Confiança. Coritiba 2, Avaí 0. Gol do nosso conhecido Vagninho. O primeiro gol do Coritiba foi de Vagninho. Contra o Avaí, que segundo dizem, estava com um time muito reserva, porque disputa, se eu não me engano, a Copa do Brasil no meio da semana e queria poupar. Quem diria? Avaí está poupando o jogador. Pois é. Despriorizando o Campeonato Brasileiro. Vê se pode. E o Coritiba, com as calcinhas meio na mão, ganhou de 2-0. Não achei nada demais. Vi um pedaço desse jogo, não achei grande coisa o Coritiba, não. Apesar de que fez o que era esperado por ele. Brusque e Pinguela. Eita, não. Esse jogo eu vi razoavelmente um bom pedaço dele. O Brusque é um time modesto, mas um time muito bem colocado em campo, muito bem postado. Uma zaga bem postada, um bom toque de bola. O time da Pinguela é um time horroroso. Um time horroroso. Gente, Daniel Paulista, prepara pro derby, nós não podemos nem empatar com um time desse. Minha mãe do céu, um monte de chinelo. Enfim, Brusque abriu 2-0 e depois a Pinguelinha fez um gol, mas assim, com segurança o Brusque venceu o primeiro jogo. E agora há pouco, Sampaio Corrêa 0, Goiás 0. Também o Goiás, outro contratou um monte, Mezenga, Pintado, nossa, um monte de jogador aí contratado, estão com pinta de que estão gastando bastante e querem retornar à Série A. 0-0 com o Sampaio Corrêa, um time muito mais modesto. Portanto, gente, primeiro, um monte de, entre aspas, zebra, primeira rodada, um monte de coisas inesperadas, eu diria, né? Ou pelo menos a expectativa, a primeira não era que acontecesse o que aconteceu. Os resultados, pelo menos, foram um pouco invertidos, incluindo a gente, porque a gente esperava ganhar também. E não ganhamos, né?
levamos só um ponto e agora temos um jogo difícil contra os conhecidos Fantasma, Operário de Ponta Grossa, que apresentou um bom futebol na primeira rodada, teve um resultado muito convincente. Acabei de ler agora, estão muito respeitosos em relação ao Guarani. O jogo vai ser em Curitiba, não vai ser em Ponta Grossa. E um jogo difícil para a gente, né? Onde a gente tem prováveis estreias ou certeiras estreias, né? Como Rodrigo Andrade e Lucão, e nós vamos falar da nossa escolação daqui a pouco, mas que nós vamos enfrentar um time que, assim, equilibrado. Então, o Operário deve jogar com o Simão, aqui o Alex Silva, Renier, Rodolfo Filemon. Então, o Renier, o Rodolfo Filemon, conhecido, já vimos ele disputar outros torneios. O Renier disputou o Paulista pelo Mirassol, do lado do Carlão, inclusive. Djalma Silva, lateral esquerdo, meio de campo com Thomas Bastos, Rafael Chorão e Leandrinho, e na frente Giancarlo, o conhecido Ricardo Bueno e Felipe Garcia. Eles ainda têm o Pimpão na reserva, o nosso ex-volante Marcelo também é reserva lá do Operário. Então é um time nada demais, mas bem postado, bem treinado. Parece que fez um campeonato razoável no Paraná, no Paranaense, e que vem com uma moral muito boa por ter tido uma vitória fora de casa contra o Vasco, né, na primeira rodada. Então é um jogo difícil, onde a gente tem que ter os nossos cuidados, né? Agora, é um jogo bem possível, nada impossível de conseguir trazer um ponto, né? Daí, a gente pensar no que pode acontecer com esse time e fazer uma avaliação mais um pouco a longo prazo no Campeonato Brasileiro da Série B, além daquilo que nós já fizemos. Então, o que a gente tem dito até agora é que com os jogadores que estavam no elenco, a gente achava que o Guarani era uma equipe para disputar não o acesso, pelo menos olhando por esse ponto de vista nesse momento, mas sim um time para meio de tabela. E aí eu falei, pô, será que eu estou muito pessimista? Tive uma estreia, a estreia não foi do jeito que a gente esperava, pareceu mais do mesmo, para ser muito sincero, um time que agride pouco, chuta pouco no gol, cria pouco no meio de campo, não leva a crer que vai ser grande coisa diferente do ano passado. Lembrando que o começo do ano passado foi muito sofrível e depois veio Felipe Conceição e a gente conseguiu dar uma virada até ter esperança de subir. E acabou que ficamos no meio da tabela para baixo, 13º. E aí eu fui comparar os dois elencos, o elenco do final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020 com o elenco que nos é oferecido nesse momento, né? E aí, muito rapidamente, eu vou mostrar para vocês que eu não consigo ter uma opinião diferente do que aquela de que temos um time para meio de tabela. Quais eram os goleiros nossos no final da Série B 2020? Que foi agora, no início do ano. Gabriel Mesquita, Jefferson Paulino, Lucas Cardoso. O Pinha a gente já estava descartando ele. São esses 4 goleiros. Quem que nós temos agora? Gabriel Mesquita, Lucas Cardoso, Thiago Galice e Rafael Martins. Então, basicamente, a gente está trocando o quê? Excluindo o Pin. Não vou esquecer esse Pin aí, que passou na nossa vida. Rafael Martins com Jefferson Paulino. Essa é a diferença entre um time e outro. Eu não gosto muito de nenhum dos dois, nem Jefferson Paulino, nem Rafael Martins, mas eu vou te dizer que entre os dois, eu acho que o Jefferson Paulino é um pouquinho mais efetivo. Feio, né? Tá feio o negócio. Ou seja, o nosso titular é o Rafael Martins, hoje. Eu não quero crucificar o cara, mas ele é mão de alface. Tá? Então eu acho que a gente perde meio pontinho aí no elenco, no gol em relação ao ano passado. Um pouquinho abaixo. Lateral direito, Ludic e Cristóvão era no passado. Esse ano, Ludic, e a gente acha, a gente quer, a gente pretende Diogo Matheus. Não estou considerando o Pablo, porque o Pablo era
plano B, tanto no elenco de hoje quanto no elenco do passado. Então, o Diogo Matheus ainda não fechou, não sei nem se vai fechar, mas se fechar, acho difícil ser pior que o Cristóvão. Mas hoje nós não temos ainda. Lateral esquerdo, Bidu e Eliel estão hoje aqui. Ano passado era Bidu, Eliel e Eric Daltro. Vamos combinar? Está um pouquinho melhor. Porque o Eric Daltro, né, não compõe nada, é um horror. Então, fazendo o balanço do goleiro das laterais, não fora nada, estamos muito parecidos. Agora vamos para o miolo de zaga. No miolo de zaga, nós tínhamos 6 zagueiros. Valber, Romércio, Didi, Vitor Ramon, Bruno Bianconi e Titi. Agora temos Thales, Carlão, Matheus Mancini, que está negociando, Ian Carlo, Titi e Bruno Bianconi. Então, desses daí, nós temos 2 que se mantêm. Bruno Bianconi e Titi, que são os 2 garotos. O Ian Carlo, ele substitui o Vitor Ramon, porque o Ian Carlo é um garoto, 22 anos, que disputou a Copa Paulista para o Guarani, foi para o América de Natal e agora retornou. Então, se a gente comparar o Ian Carlo com o Vitor Ramon, nós estamos meio que 6 por meia dúzia. Aí a gente compara Romércio com Carlão, ou o Matheus Mancini, e o Valber com o Thales. E o Didi com Carlão ou Matheus Mancini é a mesma coisa. Então, na minha opinião, se o Matheus Mancini fechar, e é só se, porque parece que entrou outros caras aí na briga, considerando que voltou Ian Carlo e que o Carlão já vai jogar, eu acho que nós temos uma zaga um pouquinho pior, talvez, do que ano passado. Coisa muito próxima. Coisa muito próxima. Que a comparação perfeita é Valber, Didi e Romércio, com Thales, Carlão e Mancini. Mancini nem certo tá, mas acho que Thales é melhor do que todos eles, mas o Carlão regula com Didi, com Romércio. Então, não consigo dizer ainda, com uma rodada só, que a nossa zaga é igual ou melhor do que o ano passado. Vou ficar em cima do muro. Estou para te dizer que eu gosto bastante do Thales, mas eu ainda não me convenci nem com o Carlão e não sei do Mancini se vai ficar ou não. Certo? Volantes. Quem eram os volantes? Marcelo, que está no Operário. David, que foi para a Inter de Limeira. Rickson, que parece que voltou ao Botafogo, não foi para lugar nenhum. Lucas Abreu, não tenho ideia de onde foi. Persson e Bruno Silva. Esses 2 últimos estão aqui ainda. Bruno Silva e Persson. Então, nós temos que comparar com Marcelo, David, Rickson e Lucas Abreu, 4. Os que eu vou te falar agora para vocês. Rodrigo Andrade, Tony, Índio e Pedro Corsi. Rodrigo Andrade, com certeza melhor. Tony, na minha opinião, melhor. Índio, pior do que qualquer um. Pedro Corsi, menino. Portanto, eu acho que nós estamos um pouco bem equilibrados, talvez um pouquinho melhor em algumas peças, principalmente as peças mais próximas à titularidade. Rodrigo Andrade, por exemplo. O Tony, apesar de muita gente não gostar, eu acho que é muito melhor que o Índio. Certo? Vamos para meias. Tínhamos Crispim, Murilo Rangel, Arthur Rezende e Caio Henrique da base. Agora nós temos Caio Henrique da base, Andrigo e Regis e o menino Vemerson. Esses são os 4 e a gente precisaria de mais um meia. Mas, comparando com o que temos, eu acho até que meia por meia, na somatória dos meias, o Andrigo e o Regis são melhores do que a somatória de Crispim e Murilo Rangel. Muito pouca diferença. A diferença é que jogavam os 2, Murilo Rangel e Crispim. Hoje, a gente parece tem que fazer escolha. Andrigo ou Regis. Nós vamos falar disso daqui a pouco.
eu jogaria com os dois. Não um na ponta, mas com 2 meias. Para dar qualidade nesse meio de campo. Atacantes. Atacantes, nós tínhamos 7 atacantes de beirada, 7 atacantes de beirada e um centroavante. São 8 atacantes. Agora, nós temos 6 atacantes de beirada e 3 centroavantes. São 9. Então, nós temos um jogador disponível a mais. Vamos começar pelo centroavante, para a análise ficar um pouco mais fácil. Rafael Costa era o nosso centroavante único do ano passado. Tinha o alemão também, que no final já não estava mais. Muito bem. Então vamos colocar o alemão. Então era Rafael Costa e alemão. Hoje nós temos Lucão, Rafael Costa e Davó, centroavante. Sendo que o Davó também joga pela beirada. Tá bom? Pela beirada nós tínhamos Giovani, que está no Sport, Sávio, Pablo, Renanzinho, Vagninho, hoje no Curitiba, Matheus Souza e Todinho, hoje no Juventude. Então, hoje temos Bruno Sávio, Matheus Souza, Renanzinho, Pablo, remanescentes do ano passado, novos Alan Leite, da base, e Júlio César, que hoje é titular. Então, na prática, nós deveríamos comparar quem saiu, Giovani, Vagninho e Todinho, contra e alemão, né? E alemão saiu também. Então vamos lá, Giovani, Todinho, Vagninho e alemão. Quem chegou, Júlio César, Alan Leite, Davó e Lucão. Eu acho que o Lucão é mais jogador, bem mais jogador que o alemão. Eu acho que o Davó é mais jogador, apesar de que não tem jogado bem, do que Todinho, por exemplo. Mas eu acho que o Vagninho é melhor que o Júlio César. É diferente, é verdade, mas é melhor. Então, acho, no frigir dos ovos, acho que vocês perceberam, que nós temos um time muito parecido com o do ano passado. Efetivo como o do ano passado, ou pouco efetivo como o do ano passado, cedo ainda para dizer. Nós temos um campeonato um pouco mais difícil. Então, se o ano passado, com um time muito parecido com esse, ficamos em 13º, eu acho que nós não vamos ficar muito diferente esse ano. Não há motivos para isso. E espero estar enganado. Espero amanhã que a gente faça um grande jogo contra o Operário, um grande jogo contra o Vitória, uma grande partida, sem dúvida. Principalmente jogando um bom futebol, com um time bem postado e tudo mais. Mas depois dessa avaliação, onde eu quis mostrar para vocês que a gente tem um time muito parecido e provavelmente de meio tabela, eu acho que a gente tem que tentar tirar o melhor desse time. E para mim, hoje, eu estou meio que propenso a dizer, eu ia dizer convencido, mas ainda não dá para estar convencido, e que nós precisamos dar o melhor dessa equipe para colocar as melhores, vamos dizer, a melhor categoria, a melhor criatividade, os melhores jogadores da gente dentro do campo e principalmente, que temos em centroavante agora, conseguir alimentar ele com oportunidades para que a gente possa chutar ao gol. E eu repito o que falei no pós-jogo ao time do Guarani. Nós temos que chutar no gol. Esse time chutou muito pouco, chuta muito pouco, agride muito pouco. Nós precisamos ser muito mais agressivos. E na minha opinião, para a gente conseguir ser um pouco mais agressivo, talvez tenhamos que jogar no 4-4-2. Então a minha escalação, a minha sugestão de escalação, e eu sei que provavelmente novamente não vai ser essa, o time do Daniel Paulista, eu começaria com Gabriel Mesquita voltando ao gol. Acho que o Rafael Martins não está dando a confiança que a defesa precisa, e nem que nós precisamos. Gabriel Mesquita no gol. Lateral direito, Pablo. Miolo de zaga com Thales e Carlão. Lateral esquerdo, o Bidu. Volante primeiro, Bruno Silva. Segundo volante, Rodrigo Andrade. Aí eu jogaria com 2 meias, Regis e Andrigo. Os 2 na meia, criando jogada, partindo para cima. Na frente, Bruno Sávio e Lucão. Se a gente ainda decidisse jogar só com um meia e um jogador de ponta, eu colocaria o Davó
jogando pela lateral esquerda e não o Júlio César. E não o Júlio César. Tem uma outra variação também que seria uma coisa interessante, a gente colocar o Eliel na lateral esquerda e colocar o Bidu lá na frente, se quisermos tirar o meia. Mas esse tirar o meia poderia ser uma variação para o segundo tempo. Então, se no segundo tempo um dos meias cansarem, em vez de eu tirar os dois meias, eu tiro um dos meias, o que estiver mais cansado, obviamente, e abro alguém na ponta, que pode ser Davó, que pode ser Bidu, com o Eliel entrando na lateral. Essa é a minha opinião. Eu faria alguma coisa desse tipo para estar bem postado, proteger mais a nossa zaga, poder criar mais jogadas e deixar que a finalização seja feita pelos nossos atacantes, mais sabidamente Sávio, Lucão e eventualmente o Davó. Né? Eu partiria com essa formação para cima do Operário. Bom, estamos esperançosos que a gente possa fazer uma grande partida, já que não fizemos no primeiro jogo. Espero que o Guarani faça o melhor jogo amanhã. E desejo muito boa sorte para o Daniel Paulista e sua equipe. Tomara que a gente consiga fazer um jogo bom e trazer esses 3 pontos, que seria muito bom para poder compensar a não vitória do início. Vamos torcer. Amanhã a gente se vê no pós-jogo. Grande abraço para vocês todos. Tchau, tchau.